Bom, nós estamos no nosso Tribal Generation TV, temos estado com você toda semana, falando um pouco daquilo que são os desafios da nossa geração, o momento que nós estamos vivendo como igreja, as oportunidades que Deus tem nos dado dentro da cultura, dentro do momento, dentro da geração em que nós vivemos e que muitas vezes nós, como líderes, como pastores, não temos atentado pelo privilégio e oportunidade de compartilhar desse amor maravilhoso que Jesus Cristo revelou a nós, que é o amor do Pai. Então eu quero te convidar a estar com a gente, participando dos nossos programas, enviando o seu e-mail, participando com a gente. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para aqueles amigos que têm sido sempre colaboradores, companheiros de ministério, o pessoal que está em Vitória, o pessoal que está em Belo Horizonte, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Salvador, que vão estar agora em São Paulo, promovendo grandes coisas que Deus está fazendo no Tribal Generation nesse tempo, e também em toda a América Latina, vamos estar agora também na Polônia. Esse ano é um ano de muitas coisas que nós vamos assistir aqui mundo afora, que é um dos quadros do nosso programa. E eu quero também, minha filha pediu para deixar um beijo para ela, então um beijo, minha filha Gabriela, a filha mais velha, tá aí um beijo para você. E hoje nós vamos fazer uma coisa meio diferente aqui. O João Paulo, que tem feito parceria com a gente aqui nas entrevistas, é o que faz normalmente aquilo que vai para a internet, e Isso. Alguns programas fora de alguns eventos, as entrevistas. A produção resolveu que nós vamos agora fazer o contrário. Eu vou ser o entrevistado, é isso? É isso aí. Hoje, no programa de hoje, nós queremos fazer uma brincadeira um pouco, trocar o apresentador, o âncora do programa hoje, ele se torna um entrevistado, porque nós queremos falar a respeito do livro Revolução do Pensamento. Uhum. Então vamos lá, Vamos lá, vamos tentar? Você perdoa qualquer erro, Isso é uma forma, inclusive, de se tornar mais pessoal com quem está assistindo também, Galvão? Eu estava pensando, Galvão, porque se você que não conhece a respeito do Tribal, é a primeira vez que está assistindo, você pode ir lá no site do movimento, que é o tribalgeneration.org, você vai descobrir que o Tribal, o ano que vem, está completando 10 anos de existência. Nasceu lá em Sheffield, através de uma reunião em 2000, e o ano que vem, então, nós estamos no encontro global, do Corpus Christi, que você pode marcar já na sua agenda. Junho de 2010. Encontro Global de 2010. Então, aí. São 10 anos de Tribal, praticamente, Galvão? Antes de a gente entrar diretamente no livro, que eu entendo como que é um resultado a respeito de tudo isso que você viu, eu queria que você falasse a respeito da sua impressão a respeito desses anos que você tem passado aí como coordenador do Tribal Generation. O que você tem visto, assim? O que é a primeira posição, assim, depois de tanto tempo à frente disso? Bom, a primeira coisa que eu tenho percebido é que como as coisas são rápidas nas suas transformações, as mudanças geradas. Então eu percebo que nós que queremos estar sempre falando daquilo que é o momento, a geração, como a gente já mesmo aprendeu e tem ensinado, consta um pouco disso sobre o livro, nas culturas chamadas culturas já evoluídas, ou pelo menos de primeiro mundo, que é aquilo que o mundo hoje aprendeu a falar, está mudando um pouco agora com a crise econômica para todo lado, mas fala de que gerações às vezes são estabelecidas em 7 anos. Então, de alguma forma, nós estamos passando por um período de formação de uma geração nesses 10 anos, 7 anos já se passaram. Então nós temos que estar atentos. Qual o maior desafio? É não envelhecer rapidamente com as ideias, com os projetos. Por isso que a gente tem que viver essa metanoia, essa transformação de pensamento sequentemente. Se nós quisermos permanecer os mesmos, nós temos que mudar sempre. Então isso é constante, isso é uma constância. Coisa... É algo que não dá para apenas pegar uma ideia. Por isso o desafio de escrever. Porque o que acontece? Nós queremos tratar de princípios no livro, porque se a gente for tratar apenas de momento, ele vai ficar envelhecido muito rapidamente. Então, por exemplo, a respeito disso, durante o processo de construção do livro, houve alguma coisa que no final da construção do livro já tinha se tornado retrógrado, já estava passado assim? De alguma forma, naquilo que eram as estatísticas, os dados que a gente foi levantando, a gente teve que sempre ir atualizando e conferindo, para que aquilo, antes dele ser editado, ele não ficasse ultrapassado. Mas é lógico, esse é um desafio constante, principalmente com o mundo globalizado e dessa informação rápida. Isso, cada vez que a gente vai colocar algo impresso, com a velocidade da informação que chega na nossa casa todos os dias através da internet, com certeza a gente vai ter sempre dados mais novos do que aquilo que ficou escrito no jornal ou na revista da semana. Então é um grande desafio. E o livro em si, ele, nome Revolução do Pensamento, você pode, nós vamos deixar de onde você consegue comprá-lo,
podemos mandar para qualquer lugar do Tá Brasil. No blog lá, Está né? no blog, galvrojunior.org. É o nosso blog, é o galvrojunior.org. Você pode, né? Inclusive a imagem está ali, se você quiser mostrar. O livro Revolução do Pensamento, né? A respeito disso. Assim, há uma parte no livro que fala a respeito de... Há um tipo de um desenho que você tem que traçar algumas setas e que um exercício simples. É um exercício simples, mas que muita gente não dá conta de poder traçar. A grande maioria, quase a totalidade. Porque, inclusive, Paulo lá fala, né, assim, que ele implora para que o povo deixe de pensar da forma, mas que explore isso. As igrejas hoje em dia, Galvro, você tem passado assim, por vários lugares, elas inclusive você tem ministrado isso, né, na Polônia você vai estar ministrando a respeito disso, elas estão muito mais copiando ou se inspirando a respeito de Deus? Bom, primeiro eu sou sempre muito otimista a respeito da igreja. Eu creio que Deus tem feito muitas coisas. Nós vamos encontrar gente apaixonada por Jesus, líderes desejosos de fazer o que Deus está querendo, gente sacrificando sua vida, família, por amor ao Evangelho. Eu conto sempre uma experiência que eu tive, abrindo um parênteses aí, no Comiban, lá na Espanha, quando a gente foi lá, que eram os missionários latino-americanos fazendo missões no mundo inteiro. Eu encontrei gente que, sim, apaixonado, dedicado, gente que quer de fato servir a Deus. Então eu creio que na questão do empenho, nós temos uma igreja nesse momento vivendo coisas tremendas. Mas também, ao mesmo tempo, nós vemos muita gente querendo um caminho mais fácil, ou seja, o desafio que as pessoas enfrentam muitas vezes é o seguinte: onde está a receita? Então, qual é o maior desafio do tribal? As pessoas chegam e falam, mas qual é o modelo? E eu digo, todos os modelos. Porque a ideia do tribal... Não é um modelo único, não é uma coisa... Porque às vezes as pessoas querem saber o que está dando certo nos Estados Unidos, dando certo na Inglaterra, o que deu certo e tal, pegar a fórmula e aplicar isso na localidade. Na verdade, isso é um equívoco. Nós temos que, olhando para Paulo, olhando para Pedro, olhando para Wesley, olhando para John Knox, olhando para aquilo que são os líderes que do nosso momento, época, e gente dos nossos dias que estão fazendo história, e ao invés de copiar o que eles estão fazendo, nos inspirar na devoção e no discernimento que eles estão tendo de Deus para aquilo que é o momento que cada pastor, cada líder em cada localidade vai ver. Eu tenho que olhar lá para a minha realidade, para o meu chamado, para os meus dons e falar, Deus, e agora? Como a gente vai fazer a diferença no dia de hoje? Então eu creio que é isso mesmo. Ao invés de ficar apenas importando de um lugar ou de outro, mesmo na mesma localidade, eu tenho que ir lá e falar assim, eu tenho que buscar de Deus a mesma graça que esse irmão está tendo para fazer tal obra. E não simplesmente pegar lá o manual de aplicação e colocar isso como prática na vida deles. Eu vejo assim, durante várias vezes, você mesmo já disse assim que é um privilegiado, assim, palavras suas que você estava pregando, inclusive no Sala Terra e tal, falar a respeito do privilégio de poder estar encontrando, então, igrejas que têm pensado, têm revolucionado o pensamento, assim, na América Latina, né, assim, em que o tribal igual tem se expandido, formando time na Itália, na Inglaterra, mas na América Latina, isso tem sido fomentado, isso tem crescido, como é que tem sido, assim, o respaldo disso? Bom, Revolução do Pensamento, que é o título do livro, né? Na verdade, quando a gente começou a elaborar o livro, a ideia não era... Nós estávamos falando de geração emergente, era uma coisa mais conceitual, e a gente foi percebendo que, de fato, o que Deus queria era propor uma mudança de pensamento, como está lá em Romanos 12. Então, por onde a gente vai, é aquilo que eu disse, a gente vai na América Latina, que, de alguma forma, o Brasil está à frente em algumas experiências com Deus, nesse momento, nessa geração. Nós estamos vendo uma riqueza de expressões, de formas, de métodos, gente que está saindo muitas vezes do dogma, das tradições humanas, não daquilo que é palavra de Deus, que é princípio de Deus, que eu tenho dito isso, né? Quanto mais ousado eu quero ser no meu ministério, mais enraizado eu tenho que estar na minha vida para fazer a obra que Deus tem para mim. Quanto mais longe ou mais eu quero ir lá contra as portas do inferno, mais firmado em Cristo eu tenho que estar. Então é importante essa formação. Fala de transformação mesmo, formação do indivíduo, do caráter. De tudo, né? A gente tem que lembrar que não adianta apenas uma carinha contemporânea, de tentar fazer modismo. Nós estamos falando de gente que tem o sentimento de Paulo lá em Coríntios, fazer de tudo para com todos, para de alguma forma poder ganhar alguns. Você fica aí, nós estamos voltando rapidinho, geralmente é ele que chama o intervalo, mas hoje eu estou chamando. No próximo bloco nós vamos chamar a respeito do lançamento do livro, né, que teve a noite de lançamento, que foi muito bom, e vamos trabalhar realmente alguns assuntos mais práticos do livro que ele aborda. Se não sai daí, vamos lá. A gente volta rapidinho.